O Exército Brasileiro mostra poder em eventos enquanto o Rio de Janeiro ainda sangra sem ajuda federal. O Brasil vive uma situação que beira o absurdo. O Exército mostra força em eventos internacionais, mas o Rio continua tomado por guerras diárias que o governo finge ser problema apenas do Estado. A falta de ação militar nas favelas virou o retrato da omissão de um país que parece ter desistido de reagir. Enquanto isso, 7.000 soldados e equipamentos de guerra são enviados para a COP30 em Belém, garantindo a segurança de chefes de Estado. No mesmo país, o Rio enfrenta drones, tiroteios e barricadas sem ajuda federal. Fica difícil entender por que o exército evita a guerra real e finge que não vê o caos. O crime se espalha pelo Rio e o exército ignora a guerra urbana que já consome o país. As Forças Armadas preferem missões protocolares, enquanto o crime se espalha e transforma bairros inteiros em zonas sem lei. Governadores pedem ajuda, generais recuam e quem paga o preço é o povo. Dá para sentir a distância entre a força militar que o Brasil tem e o medo que ele demonstra usar. O contraste é gritante. O Exército protege conferências internacionais, mas ignora a guerra dentro do próprio país. As tropas só se movem com decreto presidencial, como se eventos fossem mais importantes que proteger vidas. No fim, o silêncio virou parte da estratégia e o problema só cresce. O Brasil exibe força em Belém, enquanto as favelas do Rio vivem sob guerra e abandono. Até quando o Brasil vai aceitar que soldados pintem meio fio enquanto traficantes controlam territórios inteiros? Seja corajoso para responder. Você ainda confia que esse país tem jeito? Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curte muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O Exército continua se negando a atuar nas favelas do Rio, alegando que só pode agir com decreto presidencial. Mesmo com blindados parados e tropas sem missão, o governo prefere ver o caos crescer a assumir o risco político. No momento mais tenso, o Estado está sozinho e sem reforço real. Os generais dizem que o treinamento das tropas não serve para a guerra urbana, mas é difícil acreditar nisso. São soldados com experiência internacional e tecnologia de ponta. O discurso jurídico parece mais uma desculpa para evitar desgaste. Enquanto isso, o crime avança e o governo finge não ver. A crise piorou quando Cláudio Castro cobrou o uso de blindados para conter o tráfico. O pedido foi negado de novo, com a justificativa de que faltava decreto de garantia da lei e da ordem. O governador ficou sem apoio e a população sem proteção. O Rio trava uma guerra sem aliados. No fim de 2024, a Marinha até usou blindados, mas só para proteger um hospital militar depois da morte de uma médica. Ou seja, quando o problema afeta prédios oficiais, a ação é imediata. Mas quando morrem civis, o Estado se esconde atrás de pareceres e discursos jurídicos. A diferença é gritante. Esse impasse já virou constrangimento. O mesmo exército que mobiliza tropas para a COP30 se recusa a combater o crime que domina o Rio. Blindados para proteger conferência, silêncio diante do sangue nas ruas. A pergunta é inevitável. Afinal, para quem o poder militar realmente trabalha? O exército se nega a atuar nas favelas do Rio, mesmo com blindados e tropas paradas.
Os comandantes dizem que sem o amparo legal da garantia da lei e da ordem, cada soldado pode ser responsabilizado se matar alguém em operação. Mas para muita gente, isso soa como uma desculpa para não se envolver. O medo de repercussão virou maior que o dever de agir, e a guerra urbana segue sem resposta militar. Hoje, o Rio parece um campo de guerra sem liderança. Enquanto soldados desfilam em cerimônias, policiais estaduais lutam sozinhos contra criminosos com fuzis automáticos. A sensação é de abandono total. O exército, que deveria proteger o país, se limita a observar o caos pela televisão. Mesmo assim, há militares que acreditam que o exército deveria intervir. Eles lembram que o Brasil tem blindados Guarani, helicópteros de ataque e drones capazes de dominar áreas em poucas horas. A falta não é de força, e sim de coragem para usar o que já está pronto. No passado, o governo usava a garantia da lei e da ordem sem hesitar para garantir segurança em crises e eventos. Hoje, o tema virou tabu. As autoridades preferem evitar críticas internacionais do que enfrentar o crime de frente. O resultado é um país que teme agir e vive refém da própria omissão. O clima de revolta no Rio cresce a cada dia. Policiais e moradores cobram ação, mas o governo federal continua preso a pareceres e discursos técnicos. Nos próximos dias, a pressão vai aumentar e talvez obrigue Brasília a decidir se o exército ainda serve para proteger o povo. O Brasil move tropas para a COP30, mas deixa o Rio de Janeiro entregue à violência. Cláudio Castro tentou uma saída desesperada. Sugeriu que a PM operasse os blindados do exército para enfrentar o tráfico. A ideia foi vista como um absurdo por oficiais, que lembraram que isso é ilegal sem decreto presidencial. A proposta escancarou o desespero de um governo cercado e sem apoio real. O pedido formal incluía os veículos, operadores e mecânicos, mas foi negado rapidamente. A Advocacia Geral da União reforçou que sem a tal garantia da lei e da ordem, nada pode ser feito. O resultado foi o mesmo de sempre: burocracia no papel, tiros nas ruas e a população no meio do fogo cruzado. Dentro das Forças Armadas, a proposta de Castro virou piada. Generais acharam amadora e viram nela uma tentativa de jogar a culpa da crise para o governo federal. No fim, ninguém quer assumir a responsabilidade por um Estado que já parece ter perdido completamente o controle. Castro rebateu dizendo que o Rio vive uma guerra de verdade e que a situação passa dos limites da polícia comum. Ele cobrou do governo federal o mesmo empenho dado a missões internacionais, dizendo que o Estado está lutando sozinho contra um inimigo com armamento pesado e território consolidado. Em Brasília, o discurso irritou, mas também deixou claro o que todo mundo já sabe: segurança pública e segurança nacional se misturam, e ninguém quer admitir. O Rio está sozinho numa guerra que o governo insiste em chamar de problema local. Até quando vai dar para fingir que não é com eles? O governo protege Belém com forças militares, enquanto o Rio afunda em guerra e sangue. O caos no Rio virou um desafio à própria ideia de soberania nacional. O crime impõe regras, controla territórios e age como poder paralelo, enquanto o governo federal finge que isso é assunto estadual. É uma negação conveniente que transforma o abandono em política de segurança. Enquanto blindados enferrujam em galpões e helicópteros ficam parados nas bases, soldados treinados para combate urbano seguem sem missão. A burocracia venceu a estratégia. A população, sem proteção, vive entre tiroteios e escolas fechadas, pagando o preço de um Estado que prefere esperar a agir. Em coletiva, Castro desabafou dizendo que o Rio não tem como enfrentar sozinho grupos com fuzis, granadas e drones armados. Sem apoio do exército, a guerra contra o tráfico virou um confronto desigual. O governo estadual luta com munição curta, enquanto Brasília assiste de longe, indiferente. Mesmo pressionado, o governo federal repete o discurso de sempre. Diz que nunca negou ajuda, mas essa ajuda é só empréstimo de equipamento e presença simbólica da Força Nacional. O que falta não é estrutura, é decisão. E sem decisão, o crime segue vencendo no campo de batalha.
Nos bastidores, oficiais garantem que o exército poderia retomar o controle em poucas horas, se tivesse autorização. Blindados, drones e logística já estão prontos. O problema nunca foi capacidade, e sim vontade política. A ordem que o país espera não depende de força, depende de coragem. O exército brasileiro abandona o Rio de Janeiro à própria sorte enquanto Belém tem proteção total. A nova mega operação contra o Comando Vermelho começou ainda de madrugada, com milhares de agentes cercando as comunidades da Penha e do Alemão. Em poucas horas, dezenas de mortos, inclusive alguns policiais. O governo do estado chamou de a maior operação da história, mas para quem vive lá, foi mais um dia de terror. Moradores descreveram o cenário como de guerra total, tiros sem parar, drones lançando explosivos e ruas tomadas por barricadas em chamas. Muitos fugiram sem saber para onde ir. Durante a noite, dezenas de corpos foram levados para uma praça. O governo do Rio justificou dizendo que era o resultado de um trabalho de investigação longo e detalhado. Foram apreendidos fuzis, drogas e criminosos importantes, mas o saldo negativo é impossível de esconder. Mesmo com o discurso de vitória, a imagem de guerra fala por si. A violência reacendeu o debate sobre o colapso da segurança pública. Cada operação deixa mais mortos e nenhum resultado duradouro. As forças locais se esgotam e o exército continua ausente, assistindo ao colapso de uma metrópole que vive em estado de guerra. E ninguém parece disposto a mudar isso. O governo federal recusa pedidos do Rio, enquanto a guerra urbana transforma a capital em zona de guerra. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública exigiram explicações do governador. Querem provas de que havia alternativa menos letal, planejamento e ambulâncias no local. Também cobram que o governo prove que cumpriu as determinações do Supremo sobre o uso de câmeras e justificativas formais para a operação. Castro respondeu atacando o Supremo, chamando as restrições de malditas e dizendo que protegem criminosos. Ele afirma que as regras impostas pela justiça atrapalham a polícia e fortalecem o tráfico. O embate virou uma disputa de poder, com cada lado tentando se livrar da culpa pela guerra. O ministro da Justiça reagiu dizendo que o governo federal nunca negou apoio e que as Forças Armadas estão disponíveis, mas só com pedido oficial. O discurso pareceu burocrático e distante, sem reconhecer a gravidade da situação. No fim, ficou a sensação de abandono total. Mesmo depois de mais de 100 mortes, nada concreto foi feito pelo governo federal. Autoridades classificaram a operação como cruel, mas pararam por aí. O país parece anestesiado, aceitando o crime organizado como rotina. O medo se tornou parte da paisagem do Rio. Nos próximos minutos, o que vem pela frente vai mostrar até onde o Rio pode afundar, como o Comando Vermelho ganhou força e por que, mesmo após tantas operações, o Estado continua preso ao mesmo ciclo de sangue, fracasso e promessas vazias. O Rio de Janeiro se tornou o maior campo de batalha urbano do país, sem qualquer apoio militar real. O Comando Vermelho virou a facção mais poderosa do Rio, controlando favelas, rotas de drogas e até serviços como internet e gás. Funciona como um estado paralelo, impondo regras e mandando mais que o próprio governo. Onde a presença oficial sumiu, o crime tomou o espaço e construiu seu próprio sistema. Essa facção começou dentro de um presídio nos anos 70 e cresceu até se espalhar pelo país todo. O que nasceu com discurso de resistência virou uma rede bilionária de tráfico e lavagem de dinheiro. Hoje, o Comando Vermelho tem presença até fora do Brasil e comanda o crime em quase todos os estados. Nos últimos anos, o grupo expandiu seu domínio em áreas que antes nem tinham facções. O poder de fogo cresceu junto. Fuzis automáticos, granadas e até drones com explosivos viraram parte da rotina. O Estado, preso à própria lentidão, nunca acompanhou a velocidade dessa evolução. A falta de presença constante das forças de segurança criou um vácuo que o crime preencheu com organização e poder. A polícia só entra para confrontar, depois sai, e tudo volta a ser controlado pelos traficantes. Essa ausência de Estado transformou o tráfico numa engrenagem econômica local.
Enquanto o exército observa de longe, o povo vive entre o medo e o descaso. O governo usa a lei como escudo para justificar a inércia. A cada operação, o número de mortos aumenta, mas o domínio do crime continua igual. O ciclo de violência e abandono parece não ter fim. O Comando Vermelho cresce e o exército observa de longe enquanto a população morre sem proteção. 15 anos depois da ocupação que prometia libertar o complexo do Alemão, o Rio revive o mesmo pesadelo. A operação atual repete os erros do passado: blindados nas ruas, dezenas de mortos e sensação de derrota. Aquela bandeira do Brasil, que antes simbolizava vitória, hoje representa abandono e fracasso. Na época, o país comemorou as imagens de bandidos fugindo pelas encostas e a bandeira hasteada no alto do teleférico. Parecia o fim de uma era. Mas os mesmos morros voltaram a ser redutos do Comando Vermelho, agora com criminosos mais armados, organizados e sem medo da polícia. Especialistas dizem que o crime mudou completamente de estratégia. Antes, os traficantes evitavam confronto direto. Hoje, enfrentam o Estado com drones, explosivos e fuzis de alto calibre. O que era domínio simbólico virou uma verdadeira ocupação militar nas comunidades. O coronel Alessandro Visacro aponta que as facções agora defendem território como exércitos organizados. Já o ex-secretário José Vicente da Silva diz que o cenário é o retrato do fracasso das políticas públicas. O Estado se limitou a operações policiais e abandonou qualquer plano duradouro de ocupação. A operação de 2010 deveria ter consolidado o controle estatal, mas a descontinuidade das UPPs abriu caminho para o retorno do tráfico. Hoje, a história se repete. Ações rápidas, mortes em massa e nenhuma presença permanente. O Rio volta a viver a guerra que prometia nunca mais ver. O Rio de Janeiro ainda sangra entre drones, explosivos e fuzes, enquanto o governo finge que não vê. O país volta a discutir o papel das Forças Armadas diante de uma guerra que o governo insiste em negar. O Rio, dominado pelo medo e pelas facções, mostra o fracasso completo da segurança pública. A ausência do exército já não é neutra, virou parte do problema que alimenta a violência. Enquanto isso, Belém vive o oposto: segurança total, blindados nas ruas e planejamento de ponta para a COP30. O contraste é revoltante. O governo se mostra eficiente para proteger líderes estrangeiros, mas ignora o próprio povo. O silêncio oficial virou o som de um país que escolheu suas prioridades. Governadores passam, ministros mudam, mas a lógica não muda. Operações curtas, massacres longos e nenhuma política consistente. As favelas viram territórios independentes e o Estado finge não ver. Sem decisão federal, a Guerra do Rio vai continuar sendo tratada como tragédia local. A população observa impotente enquanto tanques, aviões e helicópteros seguem parados. O Brasil exibe força em palcos internacionais, mas dentro das fronteiras mostra fraqueza e indecisão. É uma contradição insustentável. E todo mundo já sabe qual é a pergunta que ninguém quer responder. A população observa em silêncio enquanto tanques parados e governos omissos deixam o país à deriva. Até quando o Brasil vai aceitar que soldados pintem meio fio enquanto traficantes controlam territórios inteiros? Seja sincero, você acha que o país ainda tem coragem para mudar isso? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.